grupo de aventureiros que foram os primeiros a chegar de carro na nascente do Rio Amazonas. Eu vou começar com o James Lynch. Venha pra cá, James. James Lynch, um aventureiro. Isso é maravilhoso, né? A pessoa sair de carro para ir até aonde nasce um rio como o Rio Amazonas, né? Isso foi a maior aventura que você já fez? Não diria que foi a maior. Eu diria que nos 18 anos que o René e eu fazemos esse tipo de aventura, essa, sem dúvida, foi... O René que veio, tá sempre com você, o René Delmonte. Daqui a pouco eu vou chamar você aqui também, tá, René? Para dar tempo de eu falar direitinho com os dois. Você é brasileiro, né? Sou. Apesar do nome e do jeito, assim, bem anglo-saxão, a faixa de americano. Seus pais são americanos? São americanos. Vieram para cá, passar 2 anos aqui no Brasil, se apaixonaram, acabaram passando 30. E nisso daí eu nasci, fui criado aqui. Olha, e eles vieram fazer o quê aqui? Seu pai trabalhava para uma multinacional. E como ele gostava muito, assim, da natureza, pescar, Pantanal e tudo mais, ele, nos anos 50, pescava muito lá naquela área. Nunca foi mordido de cobra? Não. Não foi? Não. Ou você não sabe? Não, eu sei que ele não foi. Tem certeza? Com certeza. Tá bom. E aí foi ficando. Você já teve no programa, ainda no SBT, quer dizer, há bastante tempo, falando sobre oh, meu Deus, a expedição que vocês fizeram, seguindo a mesma expedição, os passos do Coronel Fawcett, que tinha feito no Xingu, em 1800 e pouco, né? Quando é que foi o Fawcett? 1927. Já foi? Porque ele sumiu em 27. Ele sumiu, né? Não, isso foi uma história... Porque todas as aventuras que a gente faz, há 18 anos que nós estamos fazendo esse tipo de expedição, sempre tem que ter um pano de fundo que é associado com história, com um mistério, uma história mal contada, ou até descobrir alguma coisa nova. E essa expedição do Fawcett, que fizemos há quase 10 anos atrás, a ideia era seguir os passos dele, que foram documentados através de cartas que ele escreveu para casa, etc. Então, até o ponto onde que ele sumiu. Ele sumiu próximo ao rio Xingu, e tem várias versões do que aconteceu pro cara, que os índios mataram ele, que os calapalos mataram ele, que ele sumiu no meio da selva. E a mais esotérica é que ele acabou encontrando uma cidade perdida no meio da Amazônia. E que essa cidade perdida dava para uma outra dimensão e que ele ainda está vivo lá. Disco voador, tudo isso mistura. E a gente acabou fazendo essa expedição que foi muito bem até a gente chegar no lugar onde ele teria sido morto pelos índios. E aí? Aí o que aconteceu? Daí a gente foi sequestrado pelos mesmos índios que mataram ele, supostamente. E ficamos 3 dias na selva, tivemos que negociar o nosso próprio resgate lá. Eles acabaram ficando com 2 lanchas, motores, geradores, rádios, etc. Uns $30 mil de equipamento, ficou lá para pagar o resgate. Foram vocês 2 que ficaram lá? Nós estávamos em 12... Os 12 foram sequestrados? Os 12 foram sequestrados. Ficamos presos 3 dias. Você acha que o Fawcett não conseguiu pagar o resgate? Olha, honestamente, eu acho que o Fawcett sumiu no meio daquela selva, porque a selva é impenetrável, é uma coisa impressionante de como ela é cerrada. E como você disse, cobra pode morder. A cobra mora lá. Onça, tudo. Então, a probabilidade é que ele tenha realmente falecido em função da própria natureza. Então, você acha que o Fawcett não foi sequestrado? Não, acredito que não. Os índios, até que você conversando com os índios hoje em dia, eles têm várias versões da história. Uns dizem que eles realmente mataram o Fawcett, outros dizem que não mataram. O Orlando Vilas Boas, na época que ajudou a gente a montar a expedição, ele, em 1950 e pouco, encontrou uma ossada lá, que os índios indicavam que aquela ossada teria sido do Fawcett. Sim. Então, ele desenterrou, fez aquele maior auê em cima, mandou a ossada para a Inglaterra, para a família, né, que finalmente os restos mortais poderiam ser enterrados, etc. Chegou na Inglaterra, eles analisaram a ossada e descobriram que a ossada era de alguém de uma estatura mais baixa do que o Fawcett. Então, a história hoje é que esse índio teria sido um índio desenterrado e depois reenterrado nesse local onde teriam morto o Fawcett,
para os brancos acharem, porque tinha tanto branco. Olha, nós fomos a 36ª expedição, não é isso, René? Primeira. Senta aqui com a gente. Vem para cá, por favor, René. René Del Monte. Essa foi qual? Tudo bem? Essa, que número de expedições já tinha? A nossa foi a 11ª, a 12ª expedição. E das 10 outras que foram feitas, certo? 9 não voltaram. Que e quase que a gente ficou lá também. Aí, por isso é que vocês resolveram ir, já que ninguém voltou. Não. Vamos ver se a gente some também. Não é bem assim. Tinham brigado com as esposas, disseram, vamos para lá. E aí? Nós gostamos de fazer uma aventura daquelas que você não consegue comprar um pacote turístico numa agência de viagem. Não, claro. Já não é aventura. Isso que é a aventura, isso que leva a gente, esse que é o nosso vapor. Nosso vapor é esse tipo de aventura, né? E foi o mesmo vapor que levou vocês até descobrir o nascimento do rio Amazonas? A nascente. A nascente, na realidade, foi uma coisa que o René, há coisa de 1 ano e pouco atrás, eu acho que viu um programa na televisão e se apaixonou pela ideia. A gente estava procurando algum assunto para a nossa próxima expedição. Sempre tem, como eu disse, tem que ter um pano de fundo histórico. E vocês têm... E ele achou uma coisa muito legal. Vocês têm patrocínio sempre para essas coisas? Não. Vocês vão por conta própria? A gente fez muita expedição patrocinada, essa do Fóssil que foi patrocinada, mas chegou ao ponto que você acaba tendo que ser página para jornalista, para pessoal de televisão, que não estão acostumados ao pique que a gente tem que ter para ir para o meio do mato. É muito difícil. Porque eles teriam que ir junto. Eles têm que ir junto para reportar. Então, nessa do Fóssil, foram jornalistas também? Foram 5 jornalistas, dos quais foram sequestrados? 3 ficaram sequestrados com a gente. Junto com a gente. Agora, você também é filho de estrangeiro? Você é brasileiro? Eu sou brasileiro, mas meu pai é belga e minha mãe é austríaca. Porque é tudo louro de olhar azul. Eu sou um vira-lata. Um vira-lata? É uma mistura, acho que deu certo. A nascente do rio Amazonas é no Peru, é isso? A nascente do rio Amazonas é no Peru, na Cordilheira dos Andes, no Vale del Colca, que é assim chamado, a 5.250 metros de altitude. Como é que é? Isso só para você ter uma ideia, são 17 mil pés. Essa altitude andam os aviões. Sei. E os aviões são pressurizados. E nós, naquela altitude... Eram despressurizados. Despressurizados. Nós temos falta de oxigênio, não só para nós, como para os carros também, né? Mas teve um sem-vergonha que, ao chegar, a primeira coisa que fez, apesar da falta de oxigênio, foi acender um cigarro. Qual dos dois? Foi você. Que vício. E o médico falando, nós levamos sempre uma equipe que, no todo, é completa, né? Um amigo nosso era médico e foi convidado para ir junto, né? E ele falava pelo rádio, René, seu fumando nesta altitude... E você? Percebi. Não, eu estava me sentindo muito bem. Em contrapartida, amigos que tinham 10 anos menos do que eu, estavam mal. Estavam com oxigênio e tal, deitado no chão. Não, isso é muito engraçado, porque altitude afeta todo mundo, mas afeta de maneiras não esperadas. Diferentes. Numa expedição anterior, que a gente chegou também a 5.000 e poucos metros de altitude, o médico que estava na expedição era triatleta, ativo. O primeiro a apagar, deitar no chão, apagar, foi ele. A 5.000 e poucos já metros. tinha gasto tudo no triatletismo, chegou lá. Chegou lá e ficou sem ar. E a gente, sorte que tinha oxigênio, porque nós sabíamos do problema de altitude, demos oxigênio para o cara que supostamente estava lá para salvar a gente do problema, né? Como é que foi o negócio da entrada ilegal na Bolívia, se eu não me engano? É isso? Foi, isso foi uma complicação, porque a gente queria aproveitar o carnaval para não comer muitos dias úteis, né? Então, saímos de São Paulo na quinta-feira, fomos entrar para a Bolívia na sexta. Em pleno carnaval. Chegamos lá na sexta-feira, bom, tem que fazer a aduana, né? Tem que carimbar passaporte, tem que ter autorização para os carros rodarem na Bolívia, etc e tal. Chegamos lá, o pessoal da aduana, não. Como não?
Não, eles foram embora para o Carnaval, estão em Santa Cruz do La Sierra. Volta daqui a 5 dias. Os funcionários da alfândega, da Só alfândega. na quarta-feira, depois do Carnaval, que eles iam dar a documentação para a gente. Os bolivianos. Os bolivianos. E agora? Boliviano curtindo o Carnaval. E agora vocês esperam. Não vão atrasar 5 dias a nossa expedição, né? E nós começamos a entrar até a próxima cidade, que ficava a 300 quilômetros para dentro da Bolívia, para carimbar o nosso passaporte. Mas foram deixando vocês entrar. Não tinha ninguém. Fomos no carnaval. entrando, não tinha ninguém. Que vigilância cerrada nessa fronteira do... Eles confiam no por parte Brasil, dos né? bolivianos. Eles confiam claro. totalmente no Brasil. Vamos ver aqui uns vídeos. Primeiro esse vídeo dessa expedição da viagem. Vamos lá. Aqui mostra o trajeto, né? Isso daí já é a subida para a nascente do Amazonas. E tivemos que sair às 4 e pouco da madrugada para tentar chegar na nascente, porque até então ninguém tinha chegado de carro e todo mundo dizia que era impossível. Nós até contratamos o melhor guia montanhista da região para mostrar exatamente onde que a nascente era. E ele falou, olha, esquece, vocês vão deixar os carros a uns 10, 15 quilômetros de lá e vão ter que caminhar para chegar. E a gente decidiu que ia tentar chegar lá. Aquele carro que atolou ali, desatolou depois. Desatolou. Ele estava tentando subir, não, né? Esse é o Monte Misme, onde nasce o rio Amazonas. Olha o GPS marcando 5.220 metros de altitude. E você fumando que nem um dragão. Ó, neve. Mostrar lá aquela rocha, aquele paredão, é lá que nós vamos de carro. Tá difícil, parece um solo lunar, mas é lá que nós vamos. 17.200 pés. Ninguém acredita. Tá andando de carro aqui. E respirando muito mal. Não fuma. Não foi. Por isso. Não foi por isso aí. Olha, esse é o Vale do Amazonas. O Amazonas começa aí. Como é que é a nascente mesmo? Como é que brota? Não sei se tem imagens, mas é um paredão vertical de uns 100 metros atrás dessa cruz. Alguém está enterrado ali naquela cruz? Não. Vai ver que é o Fawcett. Foi que você descobriu no túmulo do Coronel Fawcett. Olha a nascente. A nascente é Bueno, ahora estamos en una de las dos salidas principales de agua. Esta es una de las salidas principales. El agua está saliendo debajo de la roca. Este es un gran muro que tiene casi 100 metros de alto. Y el agua está saliendo por la parte baja. Essa é a nascente do rio Amazonas. Ali é um buraco no muro. Agora, você está vendo esse jatinho de água? É a coisa mais impressionante, porque é um furo que tem na pedra que a água sai como parecesse que tinha uma mangueira ali. É a prova do crime. Quer dizer, na realidade, a nascente, a nascente do rio brota de dentro da rocha. De dentro da rocha, vindo do degelo da neve que está acima ainda. Isso acontece desculpe a minha vastíssima ignorância no assunto, isso acontece com todos os rios? Não. Tem rios que brotam do subsolo, da água do subsolo. Né, do chão. Se não me engano, Mississippi, assim, né? O próprio Tietê. O Tietê. O Tietê já foi rio. Borbulha ali. Já foi rio. Já foi rio, Tietê. Hoje em dia está asfaltado, está bonito, tá. É o único rio sólido do mundo, né? Vocês podiam fazer essa é uma expedição perigosa. Atravessar o Tietê a nado. É mortal, isso é pior do que... Não, mas não precisa ser na extensão, não. Só na largura mesmo. Vai E só vai, não precisa nem voltar. Não precisa. Você escapa fumando desse jeito. O rio já diz, esse é dos nossos. Pode deixar passar. Aí vocês chegaram ali, bem na nascente, colheram água da nascente e voltaram. Quanto tempo levou? Ficamos 5 horas lá em cima. Não, digo o total. Quantos dias? Nós ficamos num total 25 dias. Saindo para São Paulo e chegando de volta para São Paulo, para São Paulo. A viagem inteira até o Pacífico, voltando e chegando na nascente. O que aconteceu em Cochabamba? Cochabamba foi um caso engraçado. A gente estava já voltando depois de ter conseguido ser o primeiro grupo a chegar na nascente. E em Cochabamba era uma cidade de passagem, na realidade. A gente entrou, era 10 horas da manhã, mais ou menos. Entramos, fomos atravessar a cidade, no meio da cidade tinha uns piquetes.
Estão fazendo uma baderna ali no meio. E a gente falou, não, só estamos passando, queremos sair lá do outro lado da cidade, que a gente está indo embora para o Brasil. Falando, não pode não. Mas como? Estamos em greve. Bom... Greve, caco de vidro no chão, jogando pedras nos carros que tentavam atravessar a barreira. É realmente bem... Um negócio feio. Um negócio bem feio. Bem... Eles falaram, não pode sair. Então, estávamos com Jeep, 4x4, aqueles caras assim, meio metidos à besta. Bom, se por aqui não dá, a gente vai por ali, né? Então, a gente saiu procurando... Pela tangente. Um caminho diferente para sair da cidade. Sim. Chegamos num bloqueio policial. O que está acontecendo? Não, tem greve. Que eram os professores e o pessoal de trânsito que não tinham sido pagos e fizeram uma greve. Que loucura. E, para sair, a gente tinha que passar por uma ponte que os grevistas estavam quebrando todos os caminhões, todos os carros que tentavam chegar lá. Então, a polícia, em vez de enfrentar os grevistas, fez um bloqueio anterior e não deixava a gente sair da cidade. Precisamos ficar lá à noite e ficamos sabendo que os grevistas só iam trabalhar, em aspas, às 7 horas da manhã do dia seguinte. Então, acordamos cedo e... saímos de lá... De fininho, antes de eles começarem a trabalhar de novo. Vocês foram roubados em alguma dessas expedições que vocês fazem? Foram assaltados, abordados? Não. O pior foi o sequestro, né? Eu diria que ali O sequestro foi um grande roubo, assim. E como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos nas eliminatórias do Camel Trophy. Você lembra daqueles jipes Land Rover que no mundo todo faziam aquelas expedições? Pois nós participamos em 87 dessa seleção, que era para Madagascar, também, e novamente em 89 que ia para a Rússia, a Sibéria, atravessar de Land Rover na Sibéria. Aí uniram as maluquices numa só. Não, mas foi um pouco frustrante. Farinha do mesmo saco. Foi um pouco frustrante, porque a eliminatória ia escolher 4 pessoas para realmente representar o Brasil no Camel Trophy. Só que tinham 2 reservas todo ano, caso alguém ficasse doente antes de ir, etc. e tal. Em 86, nós 2 éramos os reservas. Em 89, novamente fomos os reservas. Só que eu morava no Rio na época, ele morava em São Paulo. E a gente se deu muito bem, eu mudei para São Paulo e daí começou todo ano a gente fazer uma expedição diferente. Desde 1990 que a gente faz isso. Todo ano. Vocês são casados? Quer dizer, cada um com a sua mulher. Dá licença, Osmar? Ainda bem que é assim. Osmar já... E os 2 são casados? Sim. As mulheres não reclamam dessas expedições, não? Reclamam porque a gente não leva elas. Mas isso aí é clube de bolinha, né? Né? Mas muitas vezes eu dou até, graças a Deus, que eu não levei elas. A minha filha também quer ir muitas vezes, né? Já pensou lá nos índios sendo sequestrado? Basta ver o negócio do envolve sequestro. Risco. Claro. Nessa expedição, na altitude, envolve risco. É evidente. Então... Tem que ficar em casa, viu, moças? Eu conversei com os aventureiros James Lynch e René Del Monte. Muito obrigado. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai.